Bom dia, sejam bem-vindos à nossa atividade síncrona aqui do dia 6 de outubro, turma T03, às 9 horas. Né? Como a gente vinha conversando antes offline aqui, era necessário ter assistido aos vídeos, era necessário ter estudado o material em PDF, para que a gente possa realmente, na metodologia de sala de aula invertida, poder tratar com vocês das dúvidas que vocês tiveram. Tiveram dúvidas? Para começar, é a pergunta que eu faço. Quais foram os problemas? Tudo bom, Roberto? Camila? Rainer? Hein, gente? O que é que vocês têm para trazer para nós em questionamentos a respeito de princípio da homogeneidade dimensional, que é a ferramenta mais importante deste período? Sem elas fica muito difícil fazer balanço, sem ela fica muito difícil entender as equações, acertar as equações para poder depois acertar as contas. E essa é uma questão que sempre tem que ser colocada para vocês. Quer dizer, se você acerta o princípio da homogeneidade dimensional, você pode acertar as contas. Mas se errar o princípio da homogeneidade dimensional, nunca vai acertar as contas. Nada que obtenha vai ter realmente a dimensão que a gente quer. Então, alguma dúvida, pessoal? Algum problema? Conforme for, a gente fica por aqui mesmo, coloca a avaliação continuada para vocês e espera até sexta-feira. Então, Na aula mais importante, ninguém tem dúvida nenhuma, eu estou preocupado. Professor. Sim, quem está falando? Matheus. Oi, Matheus. Diga, Matheus. Não foi exatamente na parte de homogeneidade, não. Foi no vídeo da aula 3. No vídeo 3, quer dizer. Na parte de composição. Sim, isso. Mas olha só, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês entenderam e perceberam como é que a gente usa as expressões dimensionais? Antes de eu chegar na dúvida do Matheus, que ele é lá do fim, vamos pensar aqui no passo a passo, porque me preocupa muito, porque vocês não falam nada, parece que tudo foi entendido, quando chega na hora de aplicar, não sabe. Né? E foi justamente no período passado, né, Esther? Essa avaliação continuada de hoje, que é diferente da do período passado, né, bem diferente, por sinal, ela deu um problemão. Porque o pessoal ficou magoadinho. As aulas são fáceis, os exercícios são difíceis. É porque as pessoas não entenderam os exercícios e não entenderam as aulas. Então eu estou trazendo o questionamento antes de acontecer o desastre, que é para que vocês cheguem mais bem preparados lá na avaliação continuada de hoje. Entenderam direitinho como é que a gente usa as expressões dimensionais para definir dimensão de uma grandeza, para saber se uma equação está dimensionalmente correta, para montar os termos de um balanço, por exemplo, ou para chegar a uma equação dimensionalmente consistente? Professor. Sim, quem está falando? Pode falar. Não, só uma coisa, foi uma dúvida bem... Ana, mas, né? Tipo, isso. A gente faz esse princípio antes de começar os cálculos, certo? Muito antes de começar os cálculos. Bem antes. Às vezes para chegar na equação. Não adianta nada você fazer conta se a equação que você usou para fazer a conta não é dimensionalmente consistente. Não respeita o princípio da homogeneidade dimensional. Entendi. Né? Essa é uma questão que vocês têm que estar sempre rodando em torno dela. Professor, eu fiquei com uma dúvida, mas é assim, relacionado ao trabalho passado. Que nas respostas que o senhor colocou o E elevado a alguma coisa, aí eu fiquei preocupada, porque eu botei 10 elevado a alguma coisa. Aquele E elevado a alguma coisa que aparece lá no Excel é o 10 elevado a alguma coisa. Tá bom. Assim que você faz no Excel, no Octave, nos programas. Né? Você não tem 10 elevado a 10A, senão fica esquisito, né? Se você coloca... Presta atenção, imagina você programando, você escrever 10, chapeuzinho, alguma coisa. Isso acontece quando você escreve no Excel. Né? Aí você está fazendo potência. Agora, quando você vai escrever um número, se você coloca o Ezinho puro, e um número, isso quer dizer elevado a, como acontece na sua calculadora. Quando você vai usar notação científica na sua calculadora, peguem as calculadoras de vocês aí, todo mundo que tem calculadora científica, né? No celular também tem calculadora científica, tá? Dá para vocês baixarem uma calculadora científica no celular. A minhazinha simplesinha aqui, basta eu virar o celular de lado que ela vira uma calculadora científica. Achei complexo, Roberto falando aqui, achei um pouco complexo a primeira parte, mas assisti novamente e ficou mais tranquilo. Beleza, Roberto. Mas mesmo assim eu quero ver se as dúvidas vão aparecer na hora de fazer. Né? Então voltando aqui para Ana, né? Ana, isso, foi a Ana que me perguntou. Então a gente tem que ter esse cuidado de só fazer as contas, né? E esse Ezinho aí, ele é o 10 elevado a. Quando você vai na sua calculadora e aperta lá o EE do exponencial, da notação científica, aparece E.
Não aparece 10 elevado a alguma coisa, não é verdade? A menos que sejam aquelas calculadoras mais poderosas aí da Casio, da HP, aí tem 10 elevado a alguma coisa porque faz o pequenininho. Nas calculadoras comuns, nas científicas comuns, aparece E. É a mesma coisa. É 10 elevado a. Entendeu? Beleza. Mais alguma dúvida em relação a isso, gente? Diga, quem é Tainara? Diz, Tainara. Então, eu vou ser bem sincero pro senhor. Eu tive muita dificuldade em compreender os vídeos e vou até assistir de novo. Porque se eu fosse pedir pro senhor explicar alguma coisa das expressões, eu iria pedir para explicar tudo, porque eu realmente não entendi. Então eu recomendo que você assista de novo, porque todo o conteúdo tá ali. E vá acompanhando com seu material em PDF. Vá fazendo você mesmo para entender o que está acontecendo. Mas vamos lá. Passo a passo aqui, né? A primeira parte de entender se uma equação é dimensionalmente consistente, vocês acompanharam? Heiner falando, eu tive muita dúvida no exemplo 3 da parte de taxa de entrada. Calma, tem duas etapas antes. Tem a primeira aplicação do PhD, que é verificar se uma equação é consistente. Isso vocês entenderam? Que todas as parcelas têm que ter a mesma representação dimensional, senão a equação não é consistente? Tá, beleza. A segunda aplicação, né, quando você usa o princípio da homogeneidade dimensional, você assume que a equação é consistente. Presta atenção que é diferente, né? Na primeira, você não tem certeza se a equação é consistente e assume que conhece a representação dimensional de todas as grandezas que aparecem ali. Primeira aplicação, né? A segunda aplicação, você assume que a equação é consistente e quer saber qual é a representação dimensional das grandezas que garante que a equação é consistente, né? Foi isso que a gente fez nos vídeos, é isso que vocês têm no PDF. Se tivesse acompanhado o vídeo, olhando para o PDF, pausando o vídeo e fazendo como vai aparecendo no PDF, talvez tivesse ficado mais fácil de entender. É assim mesmo, não adianta assistir o vídeo uma vez só e achar que assistiu, espectador, aquela coisa passiva. Lembra? A sala de aula invertida é chamada de metodologia ativa de ensino-aprendizagem. Ou seja, os alunos têm que ser agentes do próprio aprendizado também. Então pausar o vídeo, fazer, acompanhar cada etapa. Quando tiver uma conta, fazer a conta para ver se chega no mesmo resultado do vídeo. É assim que se estuda nessa metodologia. Não é só assistir como espectador, né? O vídeo está no YouTube, mas não é para vocês ficarem assistindo e dar like só. Se bem que se der like também vai ser muito bem-vindo, porque ajuda a chegar em outros lugares. Já chegou até na Federal do ABC, nosso vídeo sobre princípio de homogeneidade dimensional, essa daqui. Exatamente essa aula de hoje está sendo assistida lá pelo pessoal da UFABC, né? Federal do ABC ali. Bom, mas então vamos começar pela colocação de vocês, né? E vamos direto, deixa eu ver aqui onde é que eu vou compartilhar. Aqui nós estamos na primeira aplicação. Lembram desse slide? Deixa eu colocar ele grande aqui. Deixa eu tirar um pouquinho aqui do chat. Eu não estou vendo mais o chat, então se alguém precisar falar comigo, tem que abrir o áudio, tá? E nós estamos nessa situação aqui. Todo mundo entendeu isso? Que você tem essa equação 1 aqui, que o aluno 1 propôs. Isso acontece muitas vezes, eu gosto muito desse tipo de questão para vocês serem os julgadores das coisas. E tem essa equação 2. E essas são as grandezas que estão envolvidas. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando vai usar o princípio da homogeneidade dimensional, gente, é listar as grandezas e as suas representações dimensionais. E as suas expressões dimensionais individuais. Porque aí depois, quando a gente vai fazer combinação de variáveis, combinação de grandezas, a gente tem que saber quais são as expressões dimensionais de cada uma delas. Todo mundo entendeu isso? Agora eu preciso do áudio? Hein, pessoal? Sim, professor. Sim, pois é. Então, olha só. Uma questão muito importante que a gente tem aqui, e vocês devem ter acompanhado no vídeo, o que aconteceu? Primeira coisa que eu destaquei aqui nesse momento foi que a precedência em operações dimensionais é diferente da precedência em operações aritméticas. Vocês aprenderam lá no ensino fundamental, né? Que quando vai fazer operações aritméticas, você faz primeiro os produtos e quocientes e depois faz as somas e subtrações, não é isso? A menos que a gente coloque um parênteses. Olha só, o que esse parênteses está fazendo aqui nessa equação que eu estou apontando aqui com o mouse? Ele está mudando essa precedência aqui, não é? Ele está fazendo eu fazer a soma primeiro para depois fazer, né, a divisão. Mesmo se não tivesse parênteses, vocês entenderiam. Nesse caso, que teria que fazer a soma primeiro. No caso de equações, né, de expressões dimensionais, a precedência é o contrário. Porque o que o princípio da homogeneidade dimensional diz para nós? Que eu não posso combinar grandezas ou comparar grandezas de dimensões diferentes, não é verdade? Lembra da aula passada, aquele exercício que eu coloquei? Que tinha que calcular lá se o volume se ia receber um elogio, se ia receber uma bronca do chefe? Pois é,
Ali vocês tinham que reduzir todas as grandezas ou chegar a uma grandeza comum que pudesse permitir vocês compararem. Essa grandeza comum naquele exercício era o volume. O volume de material, daquela quantidade, daquela massa de material, comparado com o volume do frasco que vocês proporcionaram, ou que vocês foram buscar. Então, tinha que usar ali a massa específica, converter a massa específica para unidades que fossem razoáveis, para depois calcular o volume daquela massa de material e ver se caberia no frasco que vocês levaram. Era essa a expressão, era essa a questão. E era o princípio da homogeneidade dimensional já. Então, aqui a gente vai ter que fazer o quê? Tentar prestar bastante atenção. Eu não posso comparar, eu não posso somar, eu não posso subtrair grandezas de dimensões diferentes. Então, a precedência dimensional inverte. Eu primeiro tenho que verificar se as somas e subtrações atendem ao princípio da homogeneidade dimensional. Se as somas e subtrações atendem ao princípio da homogeneidade dimensional, aí eu posso fazer produtos e quocientes. Porque produtos e quocientes vão dar um resultado dimensionalmente diferente. E aí não tem problema nenhum. Desde que todas as parcelas tenham a mesma representação dimensional. Certo isso? Então, voltando a essa questão aqui, a gente viu, ó, primeira coisa que eu tinha que testar era se F tem a mesma representação dimensional de V vezes K. E a gente viu lá no vídeo que tinha, né? Entendeu isso, Tainara? Esta parte aqui você conseguiu entender? Ó, vazão tem dimensão volume por tempo. Volume tem dimensão de volume, mas está multiplicado por tempo a menos 1. Então, volume vezes o K é volume por tempo. Eu posso somar volume por tempo com volume por tempo. Eu não poderia se fosse volume por tempo com volume. Certo isso? Sim, porque tem que ser as mesmas medidas. E as mesmas dimensões, não é medida. Medida você vai dar o valor. Medida já é sistema de medição. Medida vai te requerer unidade, se for uma grandeza dimensional. Aqui nós estamos falando de dimensão, é um conceito que precede medida. É um conceito qualitativo, de tipo de grandeza que está envolvida. Eu só posso comparar grandezas do mesmo tipo. Entenderam? Então, ó, vamos nessa aqui. Isso então diz para mim que toda essa divisão aqui, ó, toda essa soma que está nessa divisão tem essa dimensão aqui, né, de volume por tempo. Acabou. Dimensionalmente é isso. Tá? Dimensionalmente eu não tenho mais uma soma. Eu não tenho 2 vezes L que multiplica T a menos 1. Eu tenho a dimensão, que é a mesma das duas, L ao cubo T a menos 1. Todo mundo entendeu isso? Então agora, ó, vamos testar os alunos, como a gente fez no vídeo. A gente sabe que a representação dimensional desta grandeza aqui, o CA, do regime permanente, é de concentração. Concentração tem que dimensão? Massa de A por volume. Está aqui. No segundo membro eu tenho o quê? Um produto e depois uma divisão. É a coisa mais mole do mundo. Vazão é volume por tempo. Está aqui, ó, a dimensão de F. Deixa eu usar a mesa digitalizadora para poder fazer essas, né, botar setinhas aqui, ó. Isso aqui é a dimensão desta grandeza. Essa daqui é a dimensão desta grandeza. Esta daqui é a dimensão desta grandeza, né? Concentração na alimentação é massa de A por volume também. Olha lá em cima a listinha vermelha. E finalmente, como eu estou dividindo pelo volume, eu tenho que multiplicar na expressão dimensional por L a menos 3. Essa é a expressão do volume, não é? E aí, como a gente viu lá no vídeo, vai ter uma hora em que eu vou chegar e perceber o seguinte, olha, não é consistente. Por que que não é consistente? Porque, olha só, na hora que eu vou cortar aqui, ó, eu cancelo volume com volume a menos 3, né? L a 3 vezes L a menos 3 dá L a 0, mas eu fiquei com massa por volume por tempo no segundo membro. Não pode ser igual a massa por volume no primeiro membro. Não atendeu ao princípio da homogeneidade dimensional. Entenderam isso agora? Tainara? Sim. Vamos a outra equação. Olha só, antes de eu fazer qualquer coisa, isso aqui, ó, essa sominha aqui, tem que expressão dimensional? Volume por tempo, né? Não é aquela que a gente escreveu ali em cima? Não é a que a gente escreveu aqui, ó? Cadê? Ups, peraí, deixa eu chegar a minha canetinha para cá. Ó, não foi o que a gente escreveu aqui? Então é isso que a gente tem que levar. Todo aquele denominador tem aquela expressão dimensional. Então, na hora que eu vou aplicar, olha só que coisa simpática, né? Não vou ficar botando setinha aqui, senão vai ficar muito poluído. Essa primeira parte aqui é a dimensão do CA do regime permanente, que é o primeiro membro. Isto aqui é a vazão. Isto aqui é o CAF. E é lógico, como eu estou dividindo por L3 T a menos 1, inverte, né? Vai ser L menos 3 vezes L menos 3 T a 1. Isso aqui é aquele quociente. Agora, ó, que bonitinho, eu cancelo L ao cubo com L a menos 3, cancelo tempo a menos 1 com tempo a 1 e sobra só
massa de ar por volume, ou seja, o aluno 2 foi aquele que acertou, que garantiu que a equação é dimensionalmente consistente. Esse é o primeiro uso. Alguma dúvida mais em relação a este, gente? Hein? Não, agora eu entendi. Era só assistir o vídeo de novo também. Eu tô lá explicando isso do mesmo jeito que eu expliquei aqui, gente. Professor. Oi, diga. Quem tá falando? Rainer. Oi, Rainer, diga. A minha dúvida é sobre essas operações de soma e subtração. Eu sei que elas têm que ser... Essa soma e subtração só ocorre com unidades de mesma dimensão. Uhum. Mas... Com grandezas de mesma dimensão. Grandezas de mesma dimensão. Quando eu sei que elas são de mesma dimensão, eu não vou somar ou subtrair, eu só vou deixar... Se elas não forem de mesma dimensão, você errou o princípio da homogeneidade dimensional. Se isso aqui, ó... Deixa eu chegar aqui com a minha canetinha, né? Ops, não, aqui. Se isto aqui tivesse uma dimensão e isso aqui outra, já estava errado ali. Agora é interessante, vamos fazer o seguinte, olha só. Então olha só, pensando aqui agora em, né, como ou o que testar para analisar o PhD. Primeira coisa que vocês vão verificar, tá, são as somas e subtrações, dentro e fora de uma equação. Primeira coisa. Então, se numa soma ou numa subtração alguma parcela não tiver a mesma dimensão de todas as outras, já errou o princípio da homogeneidade dimensional ali, tá? Então, ó, todas as parcelas com a mesma expressão dimensional, certo? Correto? Outra coisa que vocês vão ter que testar é a questão de grandezas. Lembra disso, Esther? Opa, ficou ruim, ficou um Z muito longe. Grandezas. Lembro, professor. Em argumentos. Aí, olha o cálculo 1 sendo necessário aqui agora, ó. Em argumentos de funções. Isso aqui é absolutamente indispensável, né? A gente tem que ter muito cuidado, porque vocês devem olhar. E agora eu gostaria que, se pudessem, né, vocês abrissem. Deixa eu sair aqui um instante. Estão reparando? Tanto faz olhar nas colunas, né, das dimensões como das unidades. Vocês repararam que na melhor das hipóteses ou na pior das hipóteses, vocês têm potências, né, elevado a 3, elevado a menos 3 e assim por diante? Não existe cosseno de grau, cosseno de pé, né, exponencial de Newton. Isso não existe. Perceberam isso nessas tabelas aqui? Que quando muito você vai ter divisões ou multiplicações de grandezas para poder chegar nas unidades e para poder chegar nas representações dimensionais? Todo mundo entendeu o que eu estou falando? Então, o que aconteceria se eu tivesse uma grandeza dimensional como argumento de uma função? Essa é a questão a ser colocada aqui para vocês. O que aconteceria se eu tivesse isso? Hein, pessoal? Segunda aplicação, né? Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela. Porque essa aqui já começa a colocar isso para vocês como uma coisa mais grave a ser sempre respeitada, né? Bom, aqui estamos na segunda aplicação. Alguém teve dúvidas em relação a como usar a expressão dimensional aqui? Aqui as coisas começam a exigir continhas. Aqui vai levar vocês lá para o ensino médio e para o ensino fundamental, que é na hora de igualar os expoentes de polinômios, quando a gente tem, né, grandezas diferentes. Ou os coeficientes de polinômios de mesmo grau. Também acontece do mesmo jeito, não é? Só que aqui as coisas vão estar lá como expoentes das grandezas. Vocês entenderam essa parte aqui? Aí, Beovo, fala comigo. Sim, professor. Beleza. Então, ó, essas são as representações dimensionais, né? E isso aqui a gente resolveu no vídeo. Vamos ter que usar as expressões ou as equações. Agora vamos chamar de equações, porque eu vou ter que igualar um lado com o outro. Não é isso? Então, ó, eu estou escrevendo aqui, né, bonitinho. Deixa eu chegar para cá. Isso aqui é a representação dimensional do menos RA. Isso aqui é do K que eu não conheço, não é? Isso aqui é o K, cuja representação dimensional eu ainda não conheço. E isso aqui é a representação dimensional da concentração, tá? Todo mundo entendeu isso lá no vídeo? Que agora o que eu vou fazer? Olha só, qual é o expoente? Agora eu tenho que igualar os expoentes das grandezas em cada um dos membros. Entenderam isso aqui? Hein, pessoal? Por exemplo, qual é o expoente de massa no primeiro membro? Aqui, ó. Tainara, diz pra mim. Tainara? Professor. Oi. Me tira uma dúvida ali. Sim. O K, que é o que a gente não sabe. A gente sempre vai usar aquele padrão ali ou pode ser outro? Qual outro? O que outro você sugeriria? Não, o A1, outro, o B1 e o C1 são as grandezas que você quer descobrir.
Não é? São as suas incógnitas. Sim. Não é verdade? Que outro padrão você sugeriria? Fazer por inspeção, a chance de errar é muito grande. É claro que com mais experiência você vai bater o olho e vai dizer assim, isso aqui tem essa dimensão. Né? Mas agora, como vocês são fiote ainda, né? Estão saindo o ovo agora, é importante aplicar a expressão dimensional para poder ter certeza do que está fazendo. Então, me respondam aqui, qual é o expoente de massa de A no primeiro membro dessa equação dimensional? Que agora é uma equação, não é só a expressão da grandeza, né? 1. No segundo membro, o que eu tenho? Eu tenho massa elevado a 1 vezes massa elevado a 1. Lá no ensino fundamental, vocês entenderam que produto de potência, o que a gente faz? Quando eu tenho massa de A elevado a A1 vezes massa de A elevado a 1, o que a gente faz? A gente repete a base e somos expoentes, né? Expoentes. Ó, pronto. Não é isso? Então, por isso que deu A1 mais 1 para a massa de A. Agora, qual é o expoente de L no primeiro membro? Menos 3. De L no segundo? B1 menos 3. Está aqui. De tempo, menos 1 no primeiro membro, C1 no segundo. Daqui a gente tirou direto, né? Que o C1 é igual a menos 1. Até aqui morreu Neves. Agora, daqui, então, a gente começa a fazer as contas e a observar as coisas. Com essa expressão aqui, o que acontece? Cancela esse 1 com esse 1 e a gente descobre que A1 vale 0. Cancela o menos 3 com menos 3 e a gente descobre que B1 vale 0. Consequentemente, esse K tem que representação dimensional? Massa de A elevado a 0, comprimento elevado a 0, tempo elevado a menos 1. E aí, claro, qual é a unidade disso? Se eu estou trabalhando com minutos, isso vai ser minuto a menos 1. Isto aqui, ó, é unidade. Unidade aqui, expressão dimensional aqui. Entenderam isso? Foi isso que a gente fez no vídeo. A mesma coisa com a segunda. Aqui agora eu posso passar direto esse troço aqui. Né? A mesma coisa nós fizemos com a segunda equação. A única coisa que eu fiz a mais aqui foi usar esse joguinho de entender que 4,5 é 1,5 vezes 3. Para poder fazer aparecer o volume na hora de eu colocar a unidade. Só isso. Deu para entender? Deu o sim. final dela que eu fiquei confusa. Qual o final? É a próxima parte, depois que o senhor substitui pelas unidades, eu só fiquei um pouquinho confusa nela, mas acho que aí foi a matemática. Ué, mas olha só, vamos olhar aqui o K. Qual é essa unidade de massa aqui? Vai ser o quê? Grama-mol. Então você tem grama-mol elevado a menos 1,5. Concorda comigo? Ó, isso aqui é volume, não é volume? Qual é a unidade de volume? É litro. Está elevado a 1,5. Qual é o tempo? Qual é a unidade de tempo que a gente usou aqui? Minuto. A menos 1. Na hora que a gente escreve, isso aqui vai dar litro por grama-mol elevado a 1,5 vezes 1 por minuto. É a unidade de K. Isso aqui é a unidade. E isto aqui é a representação dimensional. Ou a expressão dimensional, se a gente preferir chamar assim, né? É só sair aplicando. É uso. É fazer os exercícios, é entender o que está fazendo, que é para chegar lá. Tudo bem? Aqui. Oi, te fala. Pode falar. Não, só entendi. Tá, beleza. Então, ó, voltando aqui, acelerando, porque já são 9h30. Né? Quando as grandezas dimensionais são argumentos de função, primeira coisa, lá, cálculo 1, funções e argumentos de funções. Quando eu digo que a função f de x e y é igual a 2x mais 3y menos 5xy, essas duas aqui, ó, quando eu estou escrevendo isso, isto é a função. F é a função. O x e o y são seus argumentos. E isso que eu escrevi aqui no segundo membro é a forma funcional. Quer dizer, como é que eu calculo forma funcional, certo? Então, se eu escrevesse, por exemplo, o f de 2 e 1, como é que vocês calculariam? Onde entra o 2, onde entra o 1? Essa é a questão. Entender que o argumento da função é o local onde eu vou substituir o valor daquela variável. Onde entra o 2, onde entra o 1 aqui? Como é que eu escreveria? 2 vezes, é cálculo 1, gente. 2 vezes 2, mais 3 vezes 1, menos 5 vezes 2 vezes 1. Ou seja, onde tem o x, entra o valor 2.
Onde tem o y, entra o valor 1. Então, isso sempre tem que ser entendido. Agora é que a gente tem que ver. Vamos imaginar, por exemplo, se uma grandeza dimensional for argumento de funções não lineares ou transcendentais. Exemplos mais característicos aqui: log, exponencial, né? Cosseno, seno e por aí vai. Não existe log de grau, log de centímetro, existe? Então, por exemplo, se eu tiver, né, uma grandeza qualquer, se eu disser o seguinte, olha, a concentração de A é igual a 1B vezes o log de T. Aliás, deixa eu colocar assim, para facilitar a vida. Log de 1C vezes a massa de A. O que eu posso dizer a respeito da constante B e da constante C? Então, essa é a questão que eu estava colocando lá do que testar. Lógico que o último teste que eu vou fazer é se a dimensão disso aqui é igual à dimensão disso tudo. Não é isso? Não é assim que a gente testa o princípio da homogeneidade dimensional? Hein, pessoal? Sim ou não? Pessoal? Hein? O que houve com vocês? Caiu de novo? Deixa eu ver aqui se me mutaram. Professor. Oi. O senhor me ouve, professor? Eu te ouço. Tá ouvindo? Tô te ouvindo. Ah, sim, não, porque às vezes eu falo e o microfone meu não funciona muito bem. Não, vocês entenderam que eu tenho que testar por último eu tenho que testar os dois membros? Quer dizer, eu tenho que verificar se é massa de A vezes L a menos 3 igual a massa de A vezes L a menos 3. É o único jeito. Eu tenho que garantir que é isso. Eu estou usando a segunda, né, a aplicação do PhD aqui. Eu tenho que garantir isso. Eu parto do princípio de que a equação é consistente. Então, a primeira coisa que eu tenho que testar aqui, ó, primeiro teste, deixa eu vir aqui, é a questão do log de C vezes o MA. É C, não é CA. É C, constante C. Porque, olha só, log é um número, né, gente? O log de alguma coisa é um número adimensional. Vou passar para cá. Então, ó, CA igual a B log de... Oxa vida, toda vez vem o A aqui de C vezes a massa de A. Isso aqui tem que representação dimensional? Que expressão dimensional? Massa de A a 0, comprimento a 0, tempo a 0. Por quê? Porque log é um número, porque cosseno é um número, porque exponencial é um número, é adimensional. Tá? O resultado de uma equação, de uma função dessas aí que a gente está vendo, né? Log, cosseno, seno, exponencial, é número, é adimensional. Certo? Deu para entender? É, hein, pessoal? Sim. E eles também têm que ter, né? E essa é a questão. Elas têm que ter... Por que eu estou afirmando isso? Né? Argumentos adimensionais. Ops, pulou aqui, fugiu. Adimensionais. Espera aí, deixa eu espremer esse trem aqui um instantinho. Pronto. Então, eu vou ter que olhar primeiro, antes de testar o todo, eu tenho que testar a parte. Então, primeiro, testar o argumento da função. Ou seja, eu sei que C vezes MA tem que ter, no final das contas, que expressão dimensional? Massa de A elevado a 0, comprimento elevado a 0, tempo elevado a 0. Por quê? Porque o argumento da função tem que ser adimensional. Qual é a grandeza desconhecida aqui? É a dimensão de C. Porque massa de A a gente sabe, né? Massa de A é massa de A elevado a 1. Ou seja, massa de A elevado a A, comprimento elevado a B, tempo elevado a C, que multiplica massa de A elevado a 1. Vamos lá. Qual é o expoente de massa de A no primeiro membro desse teste? Hein, pessoal? Qual é o expoente de massa de A no primeiro membro? 0. 0. E no segundo? A. A. Só? Só A? Mais 1. A mais 1. Né? Não é massa de A que multiplica massa de A elevado a 1? Dá massa de A elevado a A mais 1. Ou seja, daqui a gente tira que A vale quanto? Menos 1. Qual é o expoente de comprimento nessa expressão no primeiro membro? 0. 0. E no segundo? B. Ou seja, B é 0. Qual é o expoente de tempo no primeiro membro? 0. No segundo, C. Ou seja, C é 0. Ou então, a gente pode garantir agora que essa constante C, ela tem dimensão massa de A a menos 1.
Porque aí na hora que eu multiplicar C, que tem dimensão de massa de A a menos 1, vezes massa de A, que tem dimensão de massa de A, qual vai ser a dimensão desse produto? Qual é a expressão dimensional desse produto? Massa de A elevado a zero, comprimento elevado a zero, tempo elevado a zero. Adimensional. Testei o argumento da função, agora eu vou para fora. Agora eu vou olhar para lá de fora. Então eu posso garantir, ó, CA é igual a B log de C vezes A, vezes massa de A. Pronto. Isso tudo aqui a gente já sabe que tem que dimensão? Massa de A elevado a zero, comprimento elevado a zero, calma, tempo elevado a zero, certo? Isso aqui a gente sabe que tem dimensão de quê? Massa de A por volume, L a menos 3. Qual é a expressão dimensional de B para atender ao princípio da homogeneidade dimensional? Massa de A por volume menos 3. Massa de A por volume. Isso aqui é absolutamente natural. Isso aqui é massa de A, L a menos 3. Então a constante B tem a mesma dimensão de concentração. Tá? Se eu tivesse qualquer outra situação ali, eu teria que ajustar para poder fazer caber. É assim que vocês vão ter que resolver a avaliação continuada de hoje. Tá? Com esse cuidado de entender que argumentos de funções, argumentos de funções como log, exponencial, cosseno, seno, qualquer outra coisa mais, são sempre adimensionais. Então, olha só, deixa eu ver se eu tenho mais espaço aqui. Tenho. Se aparecer de repente uma coisa assim, olha, B é igual a log de T, tempo. Tá? B é simplesmente adimensional também. Vou botar assim, adimensional. Adimensional. Então, o que está acontecendo aqui? Existe log de hora? Log de minuto? Hein? Não. Não. Então, na verdade, a expressão é B é igual a log vezes a constante 1, 1 não é uma constante, vezes tempo. Aí sim, se tempo tem dimensão de tempo, essa constante 1 aqui tem que dimensão? Para garantir que o argumento é adimensional. Tempo a menos 1. Tempo a menos 1. Muito bem. Se fosse tempo ao quadrado, tempo a menos 2. Tempo a 2,5, tempo a menos 2,5. E assim por diante. Eu tenho um 1 multiplicando aquilo ali. Raramente acontece assim. Isso acontece mais quando a gente tem expressões empíricas. Mas acontece. Então tenham cuidado para entender que o argumento dessas funções aí que eu coloquei, né? Seno, cosseno, exponencial, log, são adimensionais. Vocês têm que garantir primeiro que eles sejam adimensionais, para depois fazer o resto. Por quê? Porque cosseno é um número, log é um número, exponencial é um número, é adimensional. O resultado dessa função, essa função retorna sempre uma grandeza adimensional. Então, se alguma coisa, por exemplo, outro exemplo aqui, vamos imaginar que D, que é dado em centímetros quadrados por segundo, ele é log de CA, da concentração. O que está acontecendo aqui? Onde que tem aquela constante 1 com dimensão diferente? A gente tem que ter uma constante 1 aqui, né? Com que dimensão? E tem que ter uma constante 1 aqui. Com que dimensão? Essa daqui é moleza, né? Se isso aqui é massa de A por volume, que é o que vai mexer com a difusividade, essa constante 1 aqui só pode ter que dimensão? Para ficar adimensional o argumento do log. Massa de A menos 1. Massa L de A menos 1, L a 3. Na hora que eu multiplico, neu, né? Agora, olha só. Se a dimensão do primeiro membro, isso agora ficou adimensional, isso é um número. Isso aqui, ó, não tem. Isso aqui é massa de A elevado a zero, comprimento elevado a zero, tempo elevado a zero. É adimensional. O resultado do log é um número. Portanto, esse 1 aqui tem que ter que dimensão? Se a dimensão de D... Qual é a dimensão de D? Pelas unidades vocês me dizem. Qual é a dimensão de D? A unidade é centímetro quadrado por segundo. Qual é a dimensão de D? Comprimento a 2, tempo a menos 1. Isso, L ao quadrado, T a menos 1. Consequentemente, essa grandeza 1 aqui só pode ter o quê? Que dimensão? Comprimento ao quadrado, T a menos 1. Então, cuidado com essas constantes ocultas aí. Cuidado com esses 1s que têm dimensão. Quem trabalha com programação, com ENSO, acaba sempre tendo que se expor a isso, porque o ENSO testa o princípio da homogeneidade dimensional para a gente. Aquele que eu coloco para vocês sempre estudarem em todos os inícios aí. Tudo bem? Deixa eu encerrar esse compartilhamento aqui, que isso era o mais grave que eu tinha para conversar com vocês sobre PHD. A menos que haja alguma outra dúvida sobre PHD, me falem, por favor.
Não é? Deixa eu dar uma olhada no chat aqui como é que estão as coisas. Pensei que fosse a minha internet. Não, caiu todo mundo, Cíntia, daquela hora. Agora é que a gente está presente aqui, né? Quem tiver câmera para abrir, abre a câmera aí só para a gente poder ver se está realmente online. E de repente aparecer de vez em quando alguém aqui vivo nessa sala de aula nos seus quadradinhos. Isso. Tudo bem, Paulo Felipe? Pode fechar sua câmera, meu filho, porque a sua internet também já está complicada. Tá? Alguma dúvida mais em relação a esses quesitos de PhD? Oi, Cíntia. Tá alguma dúvida, pessoal? Agora foi Matheus que me trouxe a dúvida sobre composição? Hein, Matheus? Foi você? Matheus? Fala comigo, Matheus. Não me deixe solitário nesta sala, meu filho. Foi você, Matheus, que me trouxe a dúvida sobre composição? Alguém teve dúvida em composição? Xiii, acho que a gente pode fazer para chamada então, né? Não tem mais nada a questionar. Mas olha só, voltando lá ao vídeo. Eu vou ter que aproveitar o vídeo porque é exatamente onde a gente também não tem muito tempo porque tem que abrir a outra turma. Já já. Compartilhando com vocês aqui, fechando o chat outra vez. Né? Só para a gente recordar, e aí falem quais foram as dúvidas. Esse exemplo aqui vocês têm lá do vídeo, não é isso? Vocês tinham 60 kg de etanol, 95 de hexano, 40 de heptano. Isso aqui são as massas. Isso não é composição, né? Isso é quantidade, é extensivo. O que eu preciso quando eu peço a composição? A lista de materiais, a lista de componentes. A lista de componentes está aqui, ó. A lista de componentes a gente tem, né? Deixa eu chegar aqui, A lista de componentes é essa daqui. Essa é a parte qualitativa. Isso aqui é quantitativo, mas é extensivo. Depende da quantidade. Então não serve ainda. O que eu faço? Eu calculo as frações. Assim, é a parte pelo todo. Fração é parte pelo todo. Então, ó, pum, tenho ali as frações molares, as frações mássicas desses componentes. E vocês viram que soma 1. Agora, como é que eu transformo massa em moles? Isso é química geral. Hein, gente? Como é que eu pego os 65 quilos de etanol e transformo em moles de etanol, em quilomol de etanol? Divide, professor, a massa... Divido. Não é regra de 3? Olha só. O que a gente sabe? Vamos lá, regra de 3 aqui, ó. Essa conversão é tudo regra de 3. Eu sei que 46 quilogramas de etanol estão para 1 quilograma-mol de etanol. Portanto, 65 quilogramas de etanol vão estar para X quilograma-mol. Logo, X vai ser o quê? 65 quilos dividido por 46 quilos, né, vezes 1 quilograma-mol. Aí, ó, cancela o quilo com quilo. 65 por 46, a gente vai ter este valor aqui. Né? Agora apareceu ali. 65 por 46, 95 por 86, 40 por 100. E aí, olha só, temos aqui finalmente os nossos resultados, certo? Deu para entender? Professor? Sim. Desculpa, eu não tinha voltado para mim, não. Tive que reiniciar para voltar depois que me avisaram que o senhor estava falando comigo. Matheus? Eu estava ouvindo, isso. Agora, você conseguiu entender aqui? Não, isso eu conseguia. Minha dúvida era na parte final, quando o senhor pede aqueles desafios dos exercícios. Aí, olha só. Chegar lá, eu... Isso. Então, vamos pensar o seguinte aqui. Agora eu vou apresentar para vocês um conceito que é só na aula mesmo, não está lá nos vídeos, mas é exatamente para que essa aula realmente tenha sentido, né? Aqui, o que foi dado para vocês? Aqui, ó, eu dei as massas, não é? Então, a nossa base de cálculo, ela é 200 quilos de mistura. Tá dado. É a soma, é o total. No exercício, eu só dei a composição, né? Olha só. Por exemplo, eu tenho composição mássica e quero determinar a composição molar, não é isso? Mas eu só dei para vocês... O que a gente deu? Eu só dei a composição. E aqui é composição mesmo, né? Olha só. Composição mesmo, olha só. Eu tenho a lista de materiais, né? A lista de componentes, que é essa daqui. Lista de componentes, esses 3. E a quantitativa intensiva, que não depende da massa. Então, se eu não conheço a massa, Matheus, o que eu posso fazer? Eu posso aplicar uma base de cálculo confortável. O que seria confortável para trabalhar? Eu posso dizer 1 quilo, ou eu posso dizer 100 quilos, tanto faz, né? Nesse caso aqui, para a gente não ter que ficar fazendo continha de coisa miúda, né, vamos adotar uma base de cálculo, então, de 100 quilogramas de mistura. Ora, se eu tenho 100 quilogramas de mistura e o meu ômega 11 é 0,45,
Isso aqui é definido como sendo o quê? A massa de 1 dividido pela massa total da mistura, certo? Então, olha só, quem é M1? É o ômega 1 vezes a massa total. Ou seja, se eu tiver com etanol, eu tenho 45 quilos. Se eu tiver hexano, eu tenho 25 quilos. Se eu tiver heptano, eu tenho 30 quilos, certo? Agora o que eu vou fazer? Eu vou dividir pelo peso molecular, vou dividir pelo peso molecular, ou a massa molecular, né, que é mais exato falar massa molecular do que peso molecular, vou dividir pela massa molecular. E aí eu vou ter o número de moles 1, o número de moles 2, o número de moles 3. E vou ter o número de moles totais. Como é que eu calculo x1? 1 é o número de moles 1 dividido pelo número de moles totais. Ficou intensivo de novo. O x12 é o número de moles 12 dividido pelo número de moles totais. x13 é o número de moles 3 dividido pelo número de moles totais. Entendeu agora, Matheus? Entendi sim, professor. Que é preciso aplicar a base de cálculo? Então, olha lá, para o próximo desafio, qual é a base de cálculo que eu vou usar aqui? Qual é a base de cálculo confortável aqui? Eu posso usar a soma das 100 massas, kmol. a soma das molares. 100 kmol. E aí o que você vai ter? NaCl. Você vai ter 42 kmol. De KCl, você vai ter 38 kmol. E de CaCl2, você vai ter 20 kg/mol. Como é que eu passo para massa? Como é que eu converto mol em massa? Se converter massa em mol, eu tive que fazer o quê, gente? Dividir. Então, como é que eu converto mol em massa? Multiplica. Eu multiplico. Eu vou multiplicar pelo peso molecular, vou multiplicar pela massa molecular, vou multiplicar pela massa molecular, e aí eu vou obter a massa 1,1, a massa 1,2, a massa 1,3 e a massa total. E aí o ômega 1,1 é a massa 1,1 dividido pela massa total. O ômega 1,2 é a massa 1,2 dividido pela massa total. E o ômega 1,3 é a massa 1,3 dividido pela massa total. Alguma dúvida a mais em relação a isso, gente? Não? Tudo bem, então estou encerrando aqui para a gente fazer chamada, porque já avancei pra caramba. Podem ligar, por favor, os seus microfones. E a gente precisa ser muito rápido, porque já vai começar a aula da outra turma. Alguma dúvida a mais, gente? Não, professor. Não, Tá bom. Professor. Então, vamos nós aqui, porque eu preciso começar a aula da outra turma já já. Faltam 5 minutos para abrir a outra sala. Ficou grande o trem. Vamos lá, deixa eu colocar o chat. Quem não tem condições de ficar fazendo áudio, já deixa escrito "Estou presente, professor", tá? E dá enter no chat, tá bom? Então, começando aqui. Agatha. Presente, professor. Ana Carla. Presente, professor. Andressa. Faltou. Camila Silva. Presente. Cristiano. Presente. Cíntia Dias. Presente, Cíntia. professor. Presente. Ah, a Cíntia botou lá no chat. Estela Paixão. Estela. Faltou. Esther. Presente, professor. Isabela Quintanilha. Presente, professor. Isadora. Presente. Júlia. Presente no chat. Larissa. Presente, professor. Letícia. Presente no chat. Professor, você me passou. Passei João Pedro, né? Presente. Isso, é. Letícia, tá aqui. Lívia. Presente. Lucas. Presente, professor. Mariana. Faltou. Matheus Rodrigues. Presente. Miguel. Presente, professor. Paulo Felipe, que abriu inclusive a câmera, esse está presente. Pedro Henrique. Presente. Rainer. Presente, professor. Roberto. Presente, professor. Tainara. Presente. Wellington. Presente. Fechado. Então, ó, isso foi avisado desde o primeiro dia de aula. As criaturas que não participam da aula, que não falam nada, que não perguntam, têm pelo menos a última chance de responder na presença. Tem o chat. Deu problema no áudio? Já deixa pronto, estou presente. Aperta o enter no chat. Eu aceito a presença no chat. Agora, o que eu não aceito é falar depois, que aí mostra que não estava prestando atenção. Estou encerrando aqui que eu tenho que abrir outra turma. Tchau para vocês. A avaliação continuada vai entrar no ar assim que eu terminar a aula da outra turma. E vocês têm até sexta-feira para me entregar.
Dúvidas hoje, até hoje às 5 da tarde. Tchau, tchau. Bom dia, são 10 horas e 1 minuto. Vamos começar aqui a nossa atividade síncrona do dia 6 de outubro. E a gente vai partir para a metodologia ativa, né? Sala de aula invertida. Espero as dúvidas de vocês. Aguardo que vocês comuniquem as dúvidas para a gente poder partir para a aula. Onde vocês tiveram dúvidas, onde foram as dificuldades. Vamos tentar fazer mais cronológica aqui com os vídeos, né? A dificuldade na primeira parte, a dificuldade na segunda parte, a dificuldade na terceira, que é para poder tudo fluir direitinho. Alguma dúvida, gente? Do material? Professor, eu tive só no segundo vídeo. Então sim, quem está falando? Gabriela. Tá, em que exatamente, Gabriela, você teve dúvida? Então, teve um segundo exemplo que o senhor deu, que você mexeu com os expoentes. Sim, é o segundo uso do PHD. O primeiro é verificar se uma equação é consistente. Uhum. Tá, e o segundo é... Eu até, assim, depois no final, eu compreendi que você tinha feito, mas eu não consegui entender, por exemplo, que você fez depois K2, aí você mexeu com os expoentes, fez uma multiplicação que estava 1,5, aí você multiplicou. Ah, sim, vamos a ela. Deixa eu chegar lá que é para poder facilitar a nossa vida. Tá. Professor, sim. É porque a minha dúvida também é exatamente na segunda aplicação. É porque nas outras duas aplicações... Quem está falando? Jaiane. Oi, Jaiane, tudo bom? Jaiane, você não entregou a avaliação continuada da semana passada, minha filha? O que houve? Não, pois é, professor, eu me enrolei por conta do feriado. O senhor considerou ou não o feriado na sexta? Vocês receberam um aviso de que se a Rural desse o feriado, tinha que entregar até meia-noite do dia anterior. É igual pagamento de boleto. Sim. Pois é, mas eu não vi. E aí... Estava escrito lá no SIGA. Isso. Tinha esse aviso lá no SIGA, embaixinho assim do arquivo da avaliação continuada. É preciso prestar mais atenção. Mas não tem problema, são 25% de falta. Essa 1 hora é só 1 hora. Não pode ter 7 horas. Uhum. Mas onde é que estava a sua dúvida, Jaiane? Deixa eu compartilhar com vocês aqui então a tela para facilitar a vida, né? Porque é exatamente este ponto aqui. Deixa eu ampliar, deixa eu colocar... Vou tirar o chat, então agora vocês precisam falar comigo. E estamos aqui, ó. Esse aqui é o problema, né? Para determinar qual é o valor, a unidade, a dimensão de K2 e a unidade de K2, certo? Então a gente vai ter que usar as expressões dimensionais. Não é isso aqui? Ó. Para o PHD ser atendido, os expoentes de massa, comprimento e tempo têm que ser iguais nos dois membros da equação dimensional. Aqui eu estou com mais do que uma expressão dimensional. Eu tenho uma representação dimensional num membro, outra representação dimensional no outro membro, certo? Não é isso? Certo. Tá bom. Então, ó, lá vamos nós. Se eu vou fazer expressão dimensional, isso vocês aprenderam no ensino fundamental. Quando eu tenho produto de potência, o que eu faço? Você soma. Quando eu tenho produto de potência, o que eu faço? Soma expoente. Repete a base, somos expoentes, certo? E quando eu tenho potência de potência, que é o que está aparecendo aqui, ó, né? Isso aqui elevado a 2,5. Quando eu tenho L a menos 3 elevado a 2,5, vai dar quanto? L a menos 7,5, certo? Eu multiplico os expoentes. Potência de potência, eu repito a base e multiplico os expoentes. Produto de potência, eu repito a base e somo os expoentes, não é isso? Por isso que deu essas equações aqui, gente. Olha só, qual é o expoente de massa de A no primeiro membro? 1. Qual é o expoente de massa de A no segundo? A2 mais 1 vezes 2,5. A mais 2,5. Qual é o expoente de comprimento no primeiro membro? Menos 3. No segundo membro, B2 menos 3 vezes 2,5. Menos 7,5. Qual é o expoente de tempo no primeiro membro? Menos 1. No segundo, C2, certo? Todo mundo entendeu essas três equaçõezinhas aqui? Sim. Isso aí é ensino médio, ensino fundamental, certo? Se a gente tem grandezas que estão elevadas ao expoente que eu não conheço, se elas são iguais, eles têm que ter o mesmo expoente, certo? Não é isso? Então todo mundo entendeu isso aqui? Senão eu não consigo ir adiante. Sim. Tá bom, então ó, o que eu vou fazer? Eu descubro, deixa eu apagar essa linha vermelha para poder ficar mais facilzinho. Eu descubro que o A2 é menos 1,5, não é? Não é isso? Na hora que eu explicito A2 ali? Sim. Eu descubro também que o B2 é 4,5. Mas o que é 4,5, gente? Carolina quer falar. Pode falar, Carolina. Carolina?
Acho que foi só apertado por engano. Então, olha só. 4,5 também não é igual a 1,5 vezes 3? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero voltar para o volume aqui, ó. Não é isso? Eu quero fazer aparecer volume na minha unidade. Na representação dimensional eu não preciso me preocupar com isso. Mas para determinar a unidade eu tenho que levar para grandezas conhecidas. Entendeu agora, Jaiane? Jaiane? Oi, professor. Entendeu? Então, a minha dúvida não é nem exatamente nisso. É porque os valores dos expoentes por exemplo, menos RA, não tem a dimensão, né? Ué, mas tá aqui. Qual é a representação dimensional de menos RA? Massa elevado a 1, comprimento a menos 3, tempo a menos 1. Mas só que dos dois lados da igualdade não teria que ter os dois... Mas é exatamente por isso que você está querendo determinar qual é o K2 que faz isso acontecer. No primeiro uso, você não sabe se a equação é consistente e você conhece todas as grandezas. Você consegue descobrir se a equação é consistente. No segundo uso, você admite que a equação é consistente e quer saber qual é a grandeza desconhecida que faz ser consistente. Então, o K2 aqui é a grandeza que eu quero saber. Qual é a representação dimensional dela para essa equação ser consistente. Entendeu agora? Sim, entendi. Pois é. Obrigada, professor. Então é isso. Eu quero saber qual é o A2, qual é o B2, qual é o C2 que faz isso tudo aqui, ó, virar massa de A elevado a 1, L a menos 3, T a menos 1. Entendeu agora? E aí eu tenho que igualar. Foi por isso. Alguém mais teve essa dúvida, gente? Hein, pessoal? Não? Não, professor, tudo certo. Então a gente pode seguir, ó. Com isso eu descubro que o C2 vale menos 1, o B2 vale 1,5 vezes 3. Ou se eu quiser, ó, eu posso escrever aqui bonitinho, né? Isso. Essa aqui é a expressão dimensional do K2. Se eu tivesse pedido só a expressão dimensional, já estava valendo isso. Como eu sei que 4,5 é 3 vezes 1,5, eu posso escrever desse jeito aqui. Alguma dúvida? Eu não mudei nada. Eu só peguei esse 4,5 daqui e escrevi desse jeito. 3 vezes 1,5. Certo? Por quê? Olha só. Qual é a unidade de massa nessa grandeza? É grama-mol. Qual é a unidade de volume? Eu fiz aparecer o volume aqui, é litro. Então vai ser grama-mol a menos 1,5, litro a 1,5, tempo a menos 1. Ou aqui vai ser minuto, né? Minuto a menos 1. Logo, a minha unidade de K2, unidade. Aqui é a representação dimensional, aqui é a unidade. Vai ser o quê? Grama-mol por litro elevado... Opa, peraí. Deixa eu inverter isso, né? Vai ser litro por grama-mol elevado a 1,5 vezes 1 sobre minuto. Entendeu agora, Jaiane? Por isso que deu esse azulzinho aqui. Sim, professor. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Então deixa eu perguntar para vocês o seguinte. E quando grandezas dimensionais são argumentos de funções? Vocês lembram lá do cálculo 1? Revisando o cálculo 1. Quando eu escrevo f de x e y igual a 3x menos 5y mais 2yx. Ó, isto aqui, o f, é o indicativo da minha função. O x e o y são os meus argumentos. E isto aqui, ó, é a forma funcional. Cálculo 1 isso, hein, gente? Tá, então se eu escrever, por exemplo, aqui, ó, f de 1, 2. Como é que vocês vão calcular f de 1, 2? Onde entra o 1, onde entra o 2? Bora, gente, isso é cálculo 1. Onde tem o x, entra 1. Onde tem o y, entra 2. Então, ó, 3 vezes 1 menos, né? Menos 5 vezes 2 mais 2 vezes 2 vezes 1. Não é isso? Ou seja, onde tinha x, vai virar 1 na minha forma funcional. Onde tinha y, vai virar 2 na minha forma funcional. Só isso. Tá? O problema é que funções como log, cosseno, exponencial, seno e mais umas unhas, né? Elas são números. Ou elas retornam, né? Elas retornam adimensionais. Por exemplo, log de x, tá? Tem dimensão massa elevada a 0, comprimento elevado a 0, tempo elevado a 0, temperatura elevada a 0. Só para as 4 principais. Certo isso? Mas mais do que isso, olha só. Funções como cosseno, seno, log, exponencial, por aí vai, elas têm que ter argumentos adimensionais. Elas só retornam número e elas recebem só números. Tá? Não existe, olha só, agora eu vou precisar sair aqui rapidinho e depois eu volto.
Vamos olhar lá, abram aquela tabela de conversão de unidades, aquela que vocês têm, lembram disso? Pois é, vamos lembrar dela de novo? Deixa eu compartilhar com vocês aqui esta tabela. Estão vendo? Hein, pessoal? Sim, professor. Pois é, olha só. Tanto na linha das dimensões, nas colunas das dimensões, quanto das unidades. Existe cosseno de segundo em alguma unidade aqui? Existe log de centímetro em alguma unidade aqui? Não, tá? Então, se eu tiver, agora eu tenho que voltar lá para no nosso PowerPoint. Então, voltamos para cá. Elas têm que ter argumentos adimensionais, tá? Ou seja, se eu tiver, por exemplo, um log de C vezes a concentração de alguma coisa, tá? Concentração a gente sabe que tem dimensão de massa de A por volume. Eu sei que esse argumento todo tem que ter que representação dimensional, gente? O argumento todo, massa de A elevado a zero, comprimento elevado a zero, tempo elevado a zero, temperatura elevada a zero, certo? Para garantir isso, qual deve ser a representação dimensional dessa constante C? Hein? Isso aí deu o maior embrólio na avaliação continuada do período passado, eu já estou querendo eliminar esse embrólio logo aqui. Hein, pessoal? Qual deve ser a representação dimensional dessa constante C? É o segundo uso. Vamos fazer a segunda aplicação, ó. Segunda aplicação do PhD. Eu sei que massa de A elevado a zero, comprimento elevado a zero, tempo elevado a zero, temperatura elevada a zero, tem que ser igual a... Bom, eu não conheço C, tá? Então eu vou dizer que C tem representação dimensional, massa elevado a A, comprimento elevado a B, tempo elevado a C, temperatura elevada a D. Pode ser? É isso que eu estou fazendo. Então, ó, massa de A elevado a A, comprimento elevado a B, tempo elevado a C e temperatura elevada a D. Estão me ouvindo? Sim, professor. Tá. Isso vai estar multiplicado pelo quê? Massa de A, L a menos 3, certo? Como é que eu monto as expressões dimensionais aqui agora? Vamos para cá, para ganhar mais espaço. Massa de A a zero, comprimento a zero, tempo a zero, temperatura a zero, igual massa de A a comprimento a B, tempo a C, temperatura a D, que multiplica massa de A a 1, né? L a menos 3. Vamos lá. Quais são os expoentes de massa de A no primeiro membro? Alguém responde? Zero. Zero. E no segundo? A mais 1. Certo? Quais são os expoentes de comprimento no primeiro membro? Zero. No segundo? B. Menos 3. Certo? Qual é o expoente de tempo no primeiro membro? Zero. No segundo? C. De temperatura no primeiro membro? Zero. No segundo? D. Correto? Então daqui o que a gente tira? A gente tira que A vale quanto? A vale menos 1. E a gente tira que B vale quanto? 3. Ou seja, C tem representação dimensional, massa de A menos 1, comprimento a 3. Porque aí na hora que eu faço C vezes CA, ó, massa de A menos 1, comprimento a 3, que multiplica massa de A 1, né? A1. Oi? Peraí, deixa eu apagar aqui. A1, L a menos 3. Isso vai dar massa de A 0, L a 0. Adimensional. Deu para entender isso? Deu sim, professor. Ótimo. Entenderam também aquela questão da precedência de operações dimensionais em relação às operações algébricas? Que primeiro a gente tem que testar soma e subtração, se elas são, né, grandezas, são parcelas que têm a mesma representação dimensional, porque do contrário a gente vai cometer erros. Sim, eu lembro. Pois é. Tá? Então minha pergunta agora é o seguinte, mais alguma dúvida? Mais algum questionamento? Hein, pessoal? Professor? Sim, quem está falando? Gabriele. Oi, Gabriele, diga. Eu tive uma dúvida na aplicação 3, lá no finalzinho. Na aplicação 3, vamos lá, vamos abrir aqui a aplicação 3. Deixa eu pegar primeiro aqui o PowerPoint, chegar lá. É isso aqui, né? Sim. Não estão vendo? Agora eu tô vendo. Agora tá aparecendo. Tá, onde é que está a sua dúvida, Gabriele? É na taxa de acúmulo, eu não entendi porque ficou uma derivada. Ué, porque você está fazendo o balanço na forma diferencial. Na forma diferencial, né, como você está fazendo para cada instante, vai ser a derivada no tempo. Porque, na verdade, é isso aqui, ó. O acúmulo é, né, a variação da energia antes e depois. Concordam comigo?
Ó, E em T mais ΔT menos E em T dividido por ΔT. Quanto menor o ΔT, até eu fazer o limite, deu a derivada. É isso. Todas as vezes que eu estou fazendo o balanço na forma diferencial, vão aparecer derivadas no tempo. Entendeu agora? O acúmulo é esse aqui, ó. Só que o que a forma diferencial faz? Ela analisa em cada instante, não é isso? Não é verdade? Ó, tá escrito lá em cima, forma diferencial. Ou seja, né, isso aqui vai ser colocado para vocês mais apropriadamente até na próxima aula. Mas entendam aqui que é sempre a quantidade da grandeza por tempo. Ora, o acúmulo eu estou vendo a cada instante. Então eu vou fazer o ΔT cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor. O que acontece no limite de E elevado a T, E de T mais ΔT menos EAT sobre ΔT quando ΔT tende a zero? Dá derivada, não é isso? A dimensão não é energia por tempo, ó. O numerador tem dimensão de energia, o denominador tem dimensão de tempo. Na hora que eu faço o limite, dá dE dt. Então, dE dt tem dimensão de energia, tempo. Só isso. Foi isso que você não entendeu? Tá bom, entendi agora, professor. Ah, tá. Mais alguma dúvida, gente, em relação a isso? Hein? Podemos encerrar aqui o compartilhamento de novo? Todo mundo entendeu aquela parte relativa a... Deixa eu fazer uma pausa aqui na minha apresentação do PowerPoint. Todo mundo entendeu a parte relativa à composição? O que eu estou pedindo quando eu quero a composição de alguma coisa? Hein, pessoal? Sim, professor. Todo mundo? Nenhuma dúvida em relação à composição? Vão fazer os exercícios que estão lá colocados tranquilamente? Vou sim, professor. Beleza, então é para agora. Vocês vão poder fazer agora, online, ao vivo, comigo aqui. Deixa eu chegar lá no PowerPoint e colocar para vocês, então, aqueles desafios. Aqui está. Deixa eu compartilhar de novo. Vocês têm... Todo mundo vê, né? Como é que a gente faz isso aqui? Como é que eu, com a composição em base mássica, chego à composição em base molar? Vocês disseram que não tinham dúvida. O que a gente faz aqui, pessoal? Nossa, morreu todo mundo, fugiu todo mundo da sala. Qual é? Agora a dúvida apareceu? Escolhe uma base confortável. Exato! Quem é que tá falando comigo? Jaiane. Pois é, Jaiane, é exatamente isso, como a gente viu no período passado também, minha filha. Ó, aqui, nesse caso, eu dei as massas, lembra? Ó? Naquele problema que foi resolvido no vídeo, as massas foram dadas para vocês. Deixa eu voltar aqui. Ó, as massas foram dadas. Então é lógico que aqui nesse caso a minha base de cálculo era simplesmente a massa total de 200 quilos, porque já estava dado. Nesse caso aqui, aí eu usei essa massa e a informação mássica para chegar na informação intensiva, lembra? Ó? Isso aqui... E isso aqui é que é a composição mássica. Da mesma forma como isso aqui e isso aqui é que é a composição molar. E vocês entenderam como é que a gente passou de massa para moles aqui, né? O que eu fiz para passar de massa para moles? Hein, pessoal? Bora, gente. A outra turma foi mais ativa nessa hora. Dividiu a massa. Eu dividi a massa pelo número de moles. É uma mera regra de 3, né? Olha só. Pensando aqui, a gente sabe que 46 quilogramas de etanol, né, correspondem a 1 kg/mol de etanol. Logo, 65 kg de etanol vai corresponder a X kg/mol. E aí a gente chegou aqui, ó, aos 65 dividido por 46 da regra de 3. Simples assim, mera regra de 3. Só que aqui no exercício vocês não têm nada, não tem massa, né? Então vocês é que vão ter que propor uma base de cálculo confortável. Que neste caso, bem que pode ser, né? Eu admiti que eu tenho 100 quilos da minha mistura. Se eu tenho 100 quilos da minha mistura, quanto que eu tenho de etanol? Quanto que eu tenho de hexano? Quanto que eu tenho de heptano? Hein, pessoal? Qual é a definição de ômega 11? É a massa 11 dividido pela massa total. Consequentemente, como é que eu calculo a massa 1? Hein, pessoal? Multiplica. Multiplico o que pelo quê? Eu multiplico o ômega 11 vezes a massa total, né? A massa total a gente sabe que é 100. Ops, deixa eu ver aqui onde que eu tô. A massa total a gente sabe que é 100 quilos. Então eu vou ter quanto de etanol? 45 quilos. Vou ter quanto de hexano? 25 quilos. Vou ter quanto de heptano? 30 quilos. Agora, como é que eu calculo o número de moles? Tá vendo como é que tinha dúvida? Como é que eu calculo o número de moles de etanol? Hein, pessoal? Massa sobre a massa molar. Massa dividido pelo peso molecular. Eu divido pelo peso molecular do etanol. Ou massa molecular, que é o mais certo de falar, né? Eu divido pela massa molecular do hexano. Eu divido pela massa molecular do heptano. Aí eu vou ter o N11, número de moles de etanol. Vou ter o N12, número de moles de hexano. Vou ter o N13, número de moles
de heptano. E é lógico que se eu somar tudo, eu tenho o número de moles totais. Portanto, quem é X11 é o N11 dividido pelo N total. Quem é o X12 é o N12 dividido pelo N total. Quem é o X13 é o N13 dividido pelo N total. Simples assim, não é? Tinha dúvida ou não tinha dúvida sobre isso? Tinha, professor. Pois é. E o outro, como é que a gente faz? Como é que eu faço esse desafio aqui? Agora eu conheço a composição molar. Quer dizer, como é que eu vou de composição molar para composição mássica? Qual é o caminho? É o inverso do outro, né? Ops, volta. É o inverso do outro, não é? O que eu tenho que fazer aqui? Qual vai ser a base de cálculo que eu vou sugerir? Hein, meu povo? 100 quilos de mistura também? 100 quilos não, né? Eu estou em composição... Em que tipo de composição aqui? Se eu supuser 100 quilos, vai dar certo? Eu consigo fazer? Eu não conheço a fração mássica, eu conheço que fração? Como é que eu defini X? Quem é X e J? É o número de moles da espécie J na mistura I dividido pelo número total de moles da mistura I. Não é isso? Então, qual é a base de cálculo confortável aqui, gente? 100 mol. 100 kmol, exato. 100 mol, 100 kmol, né? Tanto faz. Base de cálculo, 100 kg/mol de mistura. Aí, beleza, olha só. Agora, cloreto de sódio, cloreto de potássio, cloreto de cálcio. Como é que eu descubro o número de moles de cada um? Eu vou ter 42 kmol, eu vou ter 38 kmol e eu vou ter 20 kmol, certo? Como é que eu passo para massa? Como é que eu converto o número de moles em massa, gente? Vai somar... Somar? Somar os componentes. Não. Não é a vazão, professor? Não. Eu quero saber como é que eu converto 42 kmol de cloreto de sódio em massa de cloreto de sódio. Como é que eu descubro qual é a massa de cloreto de sódio em 42 kmol de cloreto de sódio? Gente do céu. Peraí, deixa eu fazer outra pergunta. Como é que eu descobri a quantidade de moles que eu tinha em 65 quilos de etanol? O que eu fiz lá no meu exercício? Como é que converte massa em mole, gente? Eu dividia massa pelo peso molecular para obter o número de moles. Bom, se eu tenho o número de moles, como é que eu obtenho a massa? Multiplicando. É só multiplicar. Massa molecular. Exato. Então eu vou multiplicar aqui pelo peso molecular, pela massa molecular, vou multiplicar aqui pela massa molecular, vou multiplicar aqui pela massa molecular, vou obter a massa 1,1, a massa 1,2, a massa 1,3. Se eu somar todas as três massas, eu tenho a massa total. Então, quem é o ômega 1,1? É a massa 1,1 dividido pela massa total. Quem é o ômega 1,2? É a massa 1,2 dividido pela massa total. Quem é o ômega 1,3? É a massa 1,3 dividido pela massa total. Entenderam isso? Nenhum problema em relação a isso? Sim. Beleza. Então a gente pode fazer chamada. Tá. Pode ser? Ou tem mais alguma dúvida? Deixa eu encerrar o compartilhamento aqui. Quero saber se há mais alguma dúvida. Estou aqui à disposição de vocês para tirar dúvida, gente. Para a gente poder deixar bem claro, porque vai vir uma avaliação continuada que vai obrigar vocês a usar, né, várias das utilizações do PhD. Tá? Isso aqui vai ficar aparecendo. Aqui já tem que estar para vocês bem definido. Essa parte de composição é preliminar. Isso aqui é lá do começo. Mas, por favor, me digam aí se há alguma dúvida. Deixa eu colocar aqui o chat de volta, porque a gente já está caminhando para fazer chamada, né? Então eu posso ver vocês aqui. Agora, se alguém não puder falar, pode escrever no chat. Tá bom? Hein, pessoal? Ninguém tem mais dúvida? Podemos fazer chamada? Que coisa diferente, né? A turma está com poucas dúvidas. Eu espero que realmente sejam poucas dúvidas. Que não sejam dívidas. Vou descobrir isso na sexta-feira, quando vocês me entregarem a avaliação continuada. Tá bom? Agora, por favor, leiam, né, as observações que eu coloco lá no Siga, porque senão vocês podem acabar fazendo que nem, né, não entregar um trabalho que tinha que ser entregue antes, porque o dia seguinte foi com feriado. Não. Foi colocado que devia ser entregue antes. Tudo bem com vocês? Posso fazer a chamada, então? Ninguém tem dúvida mais nenhuma? Todo mundo tranquilo? Beleza. Então vamos à chamada. Por favor, abram os microfones. Fala, PH é... Pedro Henrique. Fala, Pedro Henrique. Você ia falar alguma coisa? Pedro Henrique, mas foi outra pessoa que tava falando aí, alguém tava chamando você. Eu, Matheus. Fala, Matheus. Matheus Marques. Tem 3 Matheus nessa turma, meu filho? Na questão de fração volumétrica, para eu passar para fração mássica, seria a mesma coisa que você tem. Boa! Nossa, meu filho, nunca ninguém fez essa pergunta. Olha que legal.
Mas é muito bacana, só que ela é mais complicada. Né? Mas é muito possível. E aí, olha só, o que relaciona volume com massa? Deixa eu abrir um espaço aqui. Peraí que agora eu tenho que chegar lá no PowerPoint e gerar telas vazias. Essa pergunta do Matheus foi sensacional. Nunca tinha acontecido, né, Jaiane? Deixa eu adicionar slide aqui. Vamos lá. Não é muito comum a gente em introdução lidar com fração volumétrica. Vocês vão lidar com fração volumétrica lá na termodinâmica. Mas essa pergunta é ótima. Amei. Muito bom, Matheus. Só isso já valeu a presença de hoje. Mas vamos lá, deixa eu colocar aqui. Olha só. Vamos imaginar, não é? Olha só que coisa interessante. Que a gente tem, né, o componente A. Deixa eu colocar aqui. Oi, peraí, um cotô. Achar o pontinho que é difícil. Né? Componente 1, componente 2, componente 3. Tá? E eu tenho o V11, eu tenho o V12 e eu tenho o V13. Tá? Isso aqui só vai ser possível se você admitir que não existe contração de volume. Que não tem, né, contração de volume. E aí você pode considerar. Lembra que fração volumétrica não é a coisa mais simples do mundo. Mas, né, admitindo que não há contração ou expansão de volume na mistura, o que não acontece, por exemplo, com água e álcool, né, como eu falo lá no vídeo, ou seja, que o V1 mais o V2 mais o V3 são iguais ao V total, certo? Foi assim que essas frações foram calculadas, ou seja, né, a fração V1 é o V1 dividido pelo V total, a V2 é o V2 dividido pelo V total, a V3 é o V3 dividido pelo V total. Não é isso? Sim ou não? É isso. Isso. Como é que eu descubro o volume aqui? Como é que eu descubro o V1? V1 é a fração volumétrica 1 vezes o V total, certo? Como é que eu descubro o V2? V2 é a fração volumétrica 2 vezes o V total. Como é que eu descubro o V3? V3 é a fração volumétrica 3 vezes o volume total, certo? Virou volume, não é isso? Sim. Agora, como é que eu relaciono o volume com massa de uma grandeza? Volume relacionado com massa. É o exercício da aula passada. Ou seja, eu tenho ρ. Né? Ρ é igual a quê? É a massa da quantidade da grandeza dividido pelo volume que ela ocupa, não é isso? Sim ou não? É isso. Então, como é que eu obtenho a massa de uma grandeza se eu conheço o volume e a massa específica dela? É ρ vezes V. Então, ó, certo. Como é que eu obtenho a massa 1? Eu vou ter que fazer ρ1 vezes o V1. Como é que eu obtenho a massa 2? Eu vou ter que fazer ρ2 vezes o volume 2. Como é que eu obtenho a massa 3? Eu vou fazer ρ3 vezes o volume 3. Essas listas de massas específicas são tabeladas para substâncias puras. Então vocês acham isso em qualquer manual. Ora, uma vez que eu tenho as 3 massas, eu consigo ter também o quê? A massa total. E aí como é que eu calculo as frações mássicas agora? Quem é o ômega 1? É massa 1 pela massa total. Quem é o ômega 2? É a massa 2 pela massa total. Quem é o ômega 3? É a massa 3 pela massa total. Certo? Entendeu, Matheus? Certo. Agora, isso só vai valer se você não tem contração de volume. Que não é muito fácil de acontecer, não. Principalmente quando você está juntando coisas polares com apolares, as reações de volume costumam acontecer. Deixa eu voltar para o chat aqui. Deixa eu sair da apresentação lá, salvar mais uma vez, né, voltar para vocês aqui. E agora vamos fazer chamada, que agora sim, agora deu um tempo bom. Por favor, microfones abertos, resposta imediata. Se tem problema no microfone, escreve estou presente no chat. E na hora que eu chamar o seu nome, dá Enter. Principalmente aqueles que não participaram da aula, aqueles que ficaram quietos, calados, não falaram nada o tempo todo. A única maneira de eu saber que vocês estão aqui é agora. Não adianta que nem aconteceu na aula passada, mas eu estava aqui o tempo todo. É a mesma coisa que não estar se não participa da aula, se não pergunta, se não se coloca, se não responde as perguntas que eu faço. É como se não estivesse, né? Todas as câmeras fechadas, todos os microfones fechados. Se a pessoa não se manifesta durante a aula, ela não está presente. A menos que ela responda a presença aqui agora, ou no chat ou no áudio, tá? Um dos dois. O que não pode é, eu chamei você, não respondeu, eu chamei alguém, professor, eu estava aqui. Isso para mim é falta de atenção, é falta mesmo. Vai tomar falta, que nem a outra turma aconteceu. E não é injusto,
É injusto comigo as pessoas fingirem que estão assistindo a aula. Fecha tudo, vai fazer outra coisa, vai mandar mensagem no WhatsApp, na hora que nem na chamada tá pronto para responder. Então hoje eu tô num dia pistola. Já comecei de manhã desse jeito. E vou seguir assim. Então vamos adiante. Beatriz Freitas. Presente no chat. Camila Reis. Presente. Presente no áudio. Camila Silva. Presente. Camila Farias. Presente. Carolina. Carolina. Faltou. Daniel Nolasco. Daniel Nolasco. Faltou. Tem um E com áudio aberto aí conversando com outras pessoas. Ellen Cristina. Presente. Só respondeu atrasado, ganha falta. Emily. Presente no chat. Gabriela. Presente. Gabriele. Gabriele, você falou comigo durante a aula. Cadê você? Gabriele, você fez pergunta. Ah, tá. Isabelle. Presente no chat. Jaiane. Presente. Joana. Presente. Não, Gabriele, você conversou comigo e falou. Botou no chat aí que tá presente. Joana. Luca. Presente. Mailane. Mailane. Faltou. Matheus Medeiros. Ah, tá presente no chat. Foi antes de eu chamar. Matheus Medeiros. Presente no chat. Matheus Magalhães. Presente. Matheus Marques. Presente. Meire. Presente. Isso. Pedro Henrique. Presente. Pedro Vinícius. Presente no chat. Roberto. Roberto. Presente. Charize. Presente. Charize, você ficou tão quietinha essa aula, você participa mais, minha filha. O que houve? Nada. É que eu achei que o pessoal fez todas as perguntas já do que eu queria saber. Que bom. Tainara Cristine. Isso, presente. Terminado aqui. Gente, dúvidas da avaliação continuada de hoje até as... Ah, Jennifer, eu pulei você. Verdade. Pulei você, Jennifer, mas botei presente aqui, tá bom? Eu tinha te pulado, é verdade. Eu pulei da Jaiane direto pra Joana. Valeu, mas tá assinalada a sua presença aqui. Dúvidas sobre a avaliação continuada hoje até às 17, entrega da avaliação continuada até sexta, 13 horas, tá? Tô encerrando aqui para começar a editar esse trem. Tchau, tchau pra vocês.